conversar? Meu nome é Camila Prado, eu sou psicóloga e eu tenho certeza que família não é tudo igual e só muda de endereço. Porque tem aquelas que podem transformar a sua vida num completo inferno. E se a sua é alguma dessas, curte, se inscreve, vamos assistir o vídeo. E primeiro, pra gente situar, vamos falar do que eu considero que uma família saudável deveria ter de característica. Eu acho que elas deviam ser coerentes, no sentido de que o que é dito é falado e que todos estão ali querendo a mesma coisa, todos querem uma família unida, uma família que se desenvolva, que se ajude, que faça bem uns aos outros. E ao mesmo tempo, eu acho que essa família tem que ser capaz de ser flexível. Porque tudo bem, a gente pode ser coerente, mas a gente precisa, para desenvolver, mudar algumas coisas, ser flexível para resolver alguns problemas. Não é porque o bisavô tinha uma tradição de fazer tal coisa que a gente tem que seguir essa mesma coisa o resto da vida. Não é porque a sua família é desse modo que ela tem que ser deste mesmo modo para sempre. As coisas precisam ser mudadas para serem cada vez melhores. Famílias disfuncionais se autodestroem. Por isso que é importante você saber que elas são a base doente do seu desenvolvimento mental. Não tem como isso te influenciar em nada, não tem como você passar ileso por uma família tão difícil, tão problemática como essa. Ah, eu preciso fazer um adendo aqui. Não é porque essa família é problemática, ela é difícil e complicada que eles deixam de ter a melhor das intenções, né? Os pais sempre fazem o melhor que eles podem, mesmo que isso traga alguns problemas. Primeiro, vamos pensar que pessoas são essas que ocupam essa família e como ela surgiu, da onde veio, que país, por quê, como, quando, onde, como é que foi a história desses avós, por que vocês vieram parar nessa cidade, como seus pais se conheceram, como é que foi a gravidez, né? Quais são as histórias que percorreram essa família, como que ela se formou, né? São muitas coisas pra gente considerar, para entender que família é essa. Eu vou dar aqui vários exemplos de famílias disfuncional. Uma dessas é a família que não consegue mudar, que é meio travada, que do mesmo jeito que era do tataravô continua e que as pessoas ficam repetindo comportamentos assim, que você olha, várias pessoas se mataram, ou muitas pessoas da família bebem ou usam droga, ou muitas separações, ou muitos filhos, as mulheres engravidam muito novas, a gente vê, parece que assim, existe um segredo, existe quase que uma maldição passada de geração para geração e as coisas parecem que não evoluem. Outro exemplo são famílias que não suportam separação e limites. Elas meio que moram todo mundo meio junto, um entra na casa do outro sem pedir, um cuida da vida do outro. Parece que você não consegue distinguir outros núcleos e fronteiras bem delimitadas. É como se as pessoas não precisassem ser autorizadas para isso. É uma coisa meio confusa e daí para você faltar no almoço de domingo ou se distanciar dela é uma ofensa muito grande, porque você precisa também estar no meio desse caldeirão. Um tipo de família disfuncional que sempre aparece no consultório é aquela com membros ausentes ou muito doentes. O que isso significa? Ausentes porque morreram, ou porque abandonaram a família, ou porque moram muito distante, ou por algum motivo não estão ali, ou muito doentes, às vezes algum parente muito acamado, principalmente pais, ou que estão numa depressão muito profunda, porque isso gera na criança e nos herdeiros dessa tradição quase como uma culpa de que deveriam ser capazes de convencer essa pessoa a estar bem, a estar presente, a amá-los. É aquela criança que faz de tudo para convencer, para ajudar e que futuramente continua carregando esses problemas de precisar agradar e estar ali para todo mundo. Uma família muito difícil é aquela que existe uma disputa, declarada ou não, seja por inveja, por ciúme, por dinheiro, por beleza, por amor, seja essa disputa qual for e do jeito que ela seja, é muito difícil ela estar ali presente porque cria uma tensão. Às vezes a mãe que tem ciúmes da filha ser bonita, porque vai que ela atrai a atração do pai ou do padrasto, ou de uma herança que é sentida que não foi distribuída igualmente, então se cria uma rixa e uma sensação de que as pessoas estão devendo algo para ele. Várias dessas situações em que a violência está ali nas entrelinhas
E essa disputa permeia e vai além dos limites que a gente possa imaginar e associar tão facilmente. Famílias que não lidam bem com os sentimentos. Essa, pra mim, é a mais comum de todas. É aquela que, por exemplo, sente raiva e precisa sair brigando, xingando, quebrando as coisas. Ou aquela que, quando tem tristeza, a gente é melhor fingir que nada tá acontecendo. Um para de falar com o outro, as coisas ficam soterradas. É como se precisasse jogar uma água benta e afogar todo mundo para ninguém precisar lidar muito com esses sentimentos. Uma que eu acho que vocês já sabem, que eu já falei ali no começo do vídeo, que pra mim é uma das questões mais importantes de uma família funcional, é a coerência. Aquela família em que a mãe fala que precisa economizar muito, que estão sem dinheiro, mas ela gasta muito, ou que diz que precisa chegar a tal hora para um filho e o outro chega muito mais tarde, ou que em um momento é uma regra, no outro é outra, e as crianças ficam muito confusas. Isso também dá aquela mesma sensação de precisar agradar sempre, porque você nunca sabe as regras do jogo. Então, como é que você vai ganhar? Como é que você vai ter essa atenção, ter esse amor, se você fica tão perdido com isso? Uma família bem difícil é aquela família que faz o uso dos filhos. O que isso significa? É aquela onde a gente enxerga a ovelha negra ou o filho doente. A ovelha negra é aquele bode expiatório, em que a família toda tem aquela prática que não é tão bonita, mas a gente vai escolher um para ser o representante da maldade, ou da incoerência, ou o vilão da história. Ele fica depositário de tudo que essa família faz de errado, e é nele que essa característica aparece. O filho muito doente é aquele filho que recebe uma extra atenção, que todo mundo vive em torno para ele, que parece que ele não pode se desenvolver, ele não pode sarar, ele é muito frágil, ele vai quebrar. Então tudo fica ali em torno dele, mais ou menos. O que essas duas famílias têm em comum é que nenhuma delas está olhando verdadeiramente para os seus filhos, tanto a ovelha negra quanto o filho doente, e nem olhando para nenhum outro dos irmãos, né? Porque um fica depositário da atenção e os outros ficam com quase nada dela. Então isso é muito difícil para todos esses membros lidarem. Há também aquelas famílias que precisam manter uma fachada de uma família polida, de uma família rica, ou de uma família que não briga, de uma família perfeita, ou famílias que guardam grandes segredos, às vezes de uma traição, de um filho fora de casamento, ou de algo ilegal, e que falam disso mais abertamente, diferente do primeiro que a gente falou, que é uma família que a gente nem sabe muito bem que é isso, por que isso acontece. Esse tipo de família já sabe, é abertamente, olha, você não pode contar isso, olha, a gente precisa ser esse tipo de família. É uma coisa mais falada e é uma coisa que todo mundo fica sentindo meio persecutório, como se alguém fosse descobrir, como se precisasse colocar a culpa em alguém quando isso cair, sabe? Como se todo mundo estivesse correndo risco o tempo todo dessa farsa ser revelada. A maioria dessas famílias é muito boa em banalizar e utilizar a palavra família, como se qualquer perceber desse funcionamento ou de querer sair dessa estrutura precisasse não acontecer. Então é muito fácil eles dizerem que aquilo que você está falando é bobeira, é mimimi, é criancice, é idiotice, esquece disso, é bobeira, porque ela é a família, você tem que respeitar a família. Olha tudo que eu fiz por você, eu me matei por você, eu fiquei casada esse tempo por você. É um pecado falar mal de pai e mãe, é um pecado se distanciar da família. Quase como que obrigasse você a pactuar com aquilo que te faz mal. E aí, o que eu queria chamar a atenção, que qualquer comportamento que diminua, que impeça o seu desejo de ser realizado, seja ele qual for, ou que diminua, que faça caber sua personalidade dentro de um escopo, ou que banalize o seu sofrimento e ache que tudo que é individual seu não importa, isso é violento, isso é um relacionamento abusivo, mesmo que seja sua família que esteja praticando, por mais que é difícil pensar sobre isso. Essa necessidade de controle que muitas vezes essas famílias têm
trazem algumas características bem difíceis, como humilhações, intimidações, o uso do dinheiro, o uso de críticas, mas que são autocríticas boas e felizes, mas que na verdade são tão recorrentes que magoam, que atrapalham o desenvolvimento de uma autoestima, o desenvolvimento de uma saúde mental. Porque se você está dentro de uma família tão problemática, assim, você não vai conseguir ter um elogio. Você não vai conseguir que eles te parabenizem pelo seu esforço. Você nunca vai ser visto como um bom filho, não importa o quanto você se esforce. E isso é um dos motivos do por qual você precisa saber que família é essa, como a sua família funciona. E por isso que eu tô te contando que famílias são essas, para você pensar, para você refletir, para você poder procurar ajuda psicológica, ajuda de amigos, para sair disso e parar de repetir esse padrão de relacionamento que você teve com a sua família, com outros relacionamentos afetivos da sua vida e possa melhorar e se desenvolver. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, assiste os outros vídeos do canal, se inscreve, manda para os seus amigos e tchau!